Transformados para uma nova vida. Quero ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Vamos meditar nessa palavra nesta noite. Transformados para uma nova vida. A igreja de Corinto estava salva por Jesus, chamada por Jesus, eleita por Jesus. Jesus fez toda a obra completa naquela igreja e na nossa igreja. Amém, queridos? A obra dele está completa. Agora nós precisamos assumir a nossa posição de santificados em Jesus e vivermos uma vida santa, transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um dia, conversando com um missionário, ele me disse o seguinte: pastor, é melhor ser missionário do que pastor de igreja local. Eu falei assim, mas me explique isso. Vocês são praticamente enviados de um lugar para o outro, vocês não param, vocês não têm residência própria, está aqui, daqui a pouco Deus manda para outro lugar. Por que ser missionário é melhor do que ser pastor de igreja local? E ele explicou: pastor, a gente vai lá, prega numa determinada cidade, tira as pessoas do mundo. É rápido. A gente prega, a pessoa entrega o coração a Jesus, depois a gente deixa com a igreja. Aí vocês passam o resto da vida tentando tirar o mundo de dentro dela. Entendeu? E eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou ser missionário então. Passar de cidade em cidade pregando, conversões, vou para outra cidade e quem quiser que tire o mundo de dentro das pessoas. Porque é isso que acontece, o missionário tira do mundo e coloca na igreja. A igreja batiza, depois tem que visitar, depois tem que aconselhar, depois tem que... E ele já foi para outro lugar. Quantos aqui concordam com o missionário? Eu também concordo. Mas graças a Deus que nós estamos desejando. Você deseja essa nova vida? Sim ou não? Você quer crescer? Você quer continuar cumprindo o propósito de Deus? Você quer viver a novidade de vida que Deus tem para você? Então você está no lugar certo e nós vamos meditar exatamente nisso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo usa um termo muito pouco utilizado, demandando de cima para baixo a autoridade em nome de Jesus à igreja de Corinto, suplicando à igreja, ou seja, dependia apenas da igreja a mudança de sua própria natureza carnal. Eles precisavam viver plenamente a vida espiritual a qual Jesus a chamou para viver. Essa nova vida só pode ser vivida por aquele que abraçou-se ao Senhor, rendeu-se ao Senhor, deixou que Jesus então agora ditasse as regras da vida dela. Nós tínhamos uma lei, e agora a lei de Cristo é outra. E nós precisamos aprender sobre a lei de Cristo para que possamos viver plenamente o reino de Deus. Paulo vai dizer assim, irmãos, vamos juntos? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês. Vejam, essa alteração na ordem da oração de Paulo é proposital, pois Paulo desejava exatamente essa reflexão dos coríntios. Paulo não estava falando por ele mesmo, mas em nome de Jesus. Era Jesus quem estava pedindo aos coríntios que eles concordassem em tudo, de acordo com o ensino que haviam recebido. Jesus estava suplicando a eles uma mudança de atitude como igreja. Queridos, nós não podemos aceitar as coisas erradas da nossa vida de maneira passiva. Nós precisamos identificá-las e abandoná-las. A nossa prática é diferente da prática do mundo. Os nossos olhos precisam ser puros, porque Ele é puro.
A nossa mente precisa tornar-se pura porque Ele é puro. As nossas atitudes precisam ser puras em Cristo Jesus porque Ele é puro. Então, o nosso erro é um acidente, não é proposital. Nós não queremos errar. Aquela igreja estava, você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, ele revela uma série de problemas, uma série de pecados, uma série de coisas que não tinham absolutamente nenhuma conexão com o reino de Deus, com o novo de Deus. E por causa disso, muitos estavam enfermos, muitos estavam doentes e não poucos dormiam, estavam mortos. Igreja de Cristo é a igreja viva. Eu vou repetir. Igreja de Cristo é a igreja viva. É a igreja viva, é cheia da graça, é cheia do poder, é cheia da unção, é cheia de Jesus, é cheia da missão de Deus. Nós fomos enviados, segundo palavras de Jesus, como ovelhas para o meio de lobos. O mundo quer nos devorar, matar, destruir. E nós precisamos entender isso como uma missão. Os que vieram antes de nós, Bruno, Graciane, padeceram, sofreram por causa do nome de Jesus. Eles pagaram com as suas próprias vidas, entregaram-se completamente ao Senhor. Eles foram sacrificados, alguns degolados, outros cerrados ao meio, outros perderam a família, outros foram exilados, outros foram queimados vivos. E nós, hoje, precisamos entender que eles não morreram em vão. Os mártires, eles não morreram em vão. Por causa do sangue deles, nós estamos aqui hoje. Eles pagaram o preço para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Quantos avivamentos experimentaram os holandeses, os italianos, os americanos, os brasileiros? Quantas coisas Deus fez por meio de muitos homens e mulheres que simplesmente se renderam ao Senhor. Simplesmente entregaram a sua vida, simplesmente se renderam completamente ao Senhor. Não quero abrir mão da vida que Deus me deu para viver. Paulo chegou à seguinte conclusão: a vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no nome de Jesus. Eu já morri. Se você não se rende, você não vive o que é novo, você vive a mesma vida, com uma roupagem talvez, uma tinturazinha por fora. Deus não quer isso, Ele quer você completamente. É negar-se a si mesmo, é entregar-se por completo, é respirar. Queridos, até aqui nós entrevistamos 47 novos irmãos, amém? Ainda tem, segundo a minha secretária, nossa secretária, secretária da igreja, falei assim, ela disse para mim: pastor, ainda tem mais 13. Eu falei assim: meu Deus, a conexão é sábado, eu vou virar a noite aqui. E de fato não vai ser fácil, por isso que a minha voz está um pouquinho diferente do normal. Eu queria até cantar um pouquinho hoje, mas não vou poder cantar. Mas, queridos, o que é falar demais numa semana ou 2 semanas? O anjo chegou para Elias e falou assim, ó: levanta, rapaz, come, porque longa será, fala para o teu vizinho aí, longa será a vossa caminhada. Fala para ele aí, vai Thaísa, fala com o Dudu aí, mas não fala com esse desânimo todo não, já quer dormir? Não, fala isso, Ellen, fala para Hugo, Hugo, levanta, come, porque longa será. Vocês nem parecem que caminham com a gente lá na lagoa? É longa a caminhada, é longa. Não importa que idade você tenha, a caminhada é longa. Não importa se você está mancando. Quem não pode ir correndo, vai andando. Quem não pode ir andando, se arrasta. Dá seu jeito. Fala para o teu vizinho aí, dá seu jeito, rapaz. Vai lá, você está vivo, levanta, toma o teu leito e anda. A jornada é longa.
Às vezes a gente vê um desafio, ou um pequeno desafio, e a gente já não quer mais se alegrar, já não quer mais fazer, já quer parar, quando na verdade nós precisamos nos levantar, nos encher da palavra, nos sentirmos fortalecidos, assim como Elias. A Bíblia diz que depois que Elias comeu o que o anjo deu a ele, ele caminhou 40 dias, aleluia, 40 dias, a jornada é longa, e nós precisamos nos preparar. Deus quer fazer muito mais do que já fez até aqui. Ele quer fazer, mas Ele quer que você se renda. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas lições hoje sobre rendição. Em primeiro lugar, a rendição não é a uma visão humana, mas ao Senhor Jesus. A visão do Senhor Jesus. A rendição não é a uma visão humana, mas ao Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, repita comigo, livremo-nos, de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, olhando firmemente para Jesus, olhos fixos em Jesus, autor e consumador. A fé que Ele te deu, esta fé que Ele te deu, Ele vai também te conduzir até o final com ela. Por isso que você não pode desanimar no meio do caminho. Ele é fiel. Se Ele te deu uma provação, quem é que já venceu provação, já passou por provação? Todo mundo, todos nós, já passamos, a próxima virá, venceremos de novo. As dificuldades estão aí, nós não precisamos ir muito longe. As dificuldades, as lutas, a escassez, há uma série de coisas acontecendo no nosso país. Quem está vendo aí, sim ou não? Quem está vendo aí o que está acontecendo? Muitas coisas. Aí, se eu tiro os meus olhos de Jesus, se eu tiro os meus olhos do trono, da graça de Deus, da glória de Deus, se eu tiro o meu olhar de lá, eu afundo aqui. Eu entro em depressão, acho que Jesus não está no controle, duvido que Deus está acordado. Queridos, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quem era Uzias? Um grande e tremendo reformador, um grande homem de Deus, um grande rei. Morreu, a celebridade de Israel morreu, mas no ano em que ele morreu, tinha um rei assentado num alto e sublime trono. O rei é Jesus. O Senhor é Jesus. O governante de todas as coisas é Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. Ânimo, força, determinação. A perseguição nem chegou ainda. Nem apertaram ainda. Ainda vão apertar um pouquinho mais. Aí o avivamento chega. Sabe quem está preso? Eu não, Eduardo. Eduardo está preso. Mas por quê? Porque estava dando sopa e falando de Jesus na praça. E saiu uma ordem lá de cima, que não pode mais pregar. Se o governador lá falar que não pode mais pregar, quem aqui não vai pregar? Todos vocês vão testemunhar, sim ou não? Vai pregar ou não vai? Vai se encolher? Não, se eu falar eu sou preso. Você sabia que os próprios irmãos vão entregar o outro? Ó, Raquel estava pregando lá na praça. Aí a polícia vai lá, vai prender Raquel. Nós seremos traídos, perseguidos, maltratados. Sabe qual é a boa notícia, Beatriz? Sabe qual é a boa notícia? Jesus disse para mim e para você: quando vos perseguirem, maltratarem, caluniarem, difamarem, jogarem vocês na prisão, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão no céu. Vai acontecer, é inevitável, não dá para escapar.
Chegará um tempo em que quem é, e quem não é, não é, e vai se revelar. Então, vamos nos fortalecer. A rendição não é uma visão humana, não é a uma visão humana, mas ao Senhor Jesus. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Há muita gente olhando para a minha vida e para a sua vida. Hoje estávamos mais uma vez na nossa caminhada matinal e uma pessoa que eu nunca vi passou, olhou para mim: e aí, pastor, tudo bem? Eu falei assim: tudo bem. Sabe por quê? Você é observado. As pessoas sabem quem é você. Fui ao hospital para visitar uma pessoa, orei por mais de 20. Pastor, eu não sei quem é. Pastor, o senhor pode orar aqui? O senhor pode orar aqui? O senhor pode orar aqui? Queridos, se nós como cristãos formos aos hospitais, nós vamos revolucionar tudo isso que nós estamos vendo. Se você vier servir aqui na tenda de oração, você vai entender o que a gente está dizendo. Meio-dia, sol a pino, está o povo chamando lá e você aguardando aqui, e as pessoas vêm, contam as histórias, e você dá uma orientação, ora por aquela pessoa, e aquela pessoa sai sorridente, entra chorando, sai sorrindo. A resposta é a igreja. A resposta não é a justiça, não é o governo federal, estadual, municipal, nada disso. A resposta é você. É você a resposta. Uma vida rendida ao Senhor, uma vida que se deixa usar pelo Senhor, uma vida que diz assim: olha, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida vai glorificar o Senhor. Queridos, não importa o que nós vamos passar, o que importa é o que está nos aguardando na eternidade. Aqui é passageiro, aqui é muito passageiro, passa rápido. Há bem pouco tempo, não era o pequeno do pastor Davi, nomezinho dele, Estevão. Não era o Estevão que estava correndo por aqui, era eu. Os bancos eram de madeira e nós passávamos por baixo. Depois eu dou a lista completa dos que faziam isso comigo, para lá e para cá. Esse templo era muito menor, cabiam 80 pessoas, e tinha uma porta ali, alta beça, e outra ali, muito alta. E o diácono Laerte, não sei se ele está aí. Laerte está aí? Hoje? Não. Excluí Laerte. Faltar o culto de domingo, de quinta. E tinha uma porta ali, e ele ficava ali na porta. Ficava o irmão Laerte ali, o irmão José Mata lá, o outro irmão lá, outro diácono. E os diáconos de antigamente não eram esses diáconos de hoje não, Zorimar, não era nada disso não. Era, a turma pegava pelo braço mesmo. Então de vez em quando a gente passava assim, correndo. Do jeito que a gente passava correndo, o braço pegava assim, você ficava no alto assim. E a gente pedia: pelo amor de Deus, não fala para meu pai, não fala para minha mãe. Que tempo bom. Queridos, é rendição a visão que Jesus tem para nós. Pedro, Paulo e Apolo, bem como todo líder usado por Deus na nossa edificação, ou seja, no nosso crescimento e amadurecimento, não podem tornar-se nossos ídolos a ponto de até morrermos por eles. Paulo foi uma bênção e é uma bênção, está edificando. Pedro foi uma bênção, Apolo foi uma bênção, mas nós somos rendidos a Jesus. Pastor Cândido é uma bênção, seminarista David é uma bênção, pastor Mário é uma bênção, outros pastores, líderes de célula, esse irmão que te alcançou para Jesus, são abençoados demais, mas não se firme neles, não olhem apenas, claro, o exemplo deles pode te edificar, mas o teu Senhor é Jesus. Consegue entender o que estava acontecendo em Corinto? Eu sou de Paulo, e o outro sou de Pedro. Divisão. Todos nós somos de Jesus. Amém, queridos? Cada um vai receber de Deus segundo o que Deus te deu para fazer. As suas obras têm a ver com o dom que você tem, a capacitação que Ele te deu. Então você faz. E você vai receber da parte de Deus muito por estar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Apenas Jesus deve ocupar
este lugar na minha e na sua vida. Olhe firmemente para Jesus. Se aquele que está te discipulando, está te apontando Jesus, ele não está te manipulando, ele não está te enganando, ele não está se aproveitando de você e da sua sinceridade, da sua generosidade. Se a pessoa que está te discipulando, te ajudando, está te apontando, está te mandando correr para Jesus, e você está vendo que ele está correndo para Jesus, então entra na fila, porque você vai chegar em Jesus. O que Paulo disse? Sede meus, como eu sou de... Não é ele. Eu estou imitando. Eu quero ser uma cópia. Quantos aí já viram Jesus Cup? É cópia de Cristo. Nós queremos mais e mais ser cópias. Cópias de Jesus. Até quando Pedro disse, não conheço não. Que isso? Sua fala, sua roupa, seu jeito de andar, seu jeito de falar. Eu fico até arrepiado. Você é um deles. Naquele momento Pedro poderia ter dito, sou mesmo. Mas ele negou. Você sabia que você tem um jeito diferente? Alguém já chegou um dia para você e falou assim, você é crente, não é? Que bom. Que bom. Que bom ser identificado como um cristão. Você é diferente. Mas por quê? Você é diferente. Você sabia que você não sabe que você é diferente? Você é diferente. O nosso testemunho, a nossa fala, como a gente se veste, as pessoas observam, e aquele ali é crente. Quando nós estamos olhando para Jesus, mesmo as coisas que nos são lícitas, a gente entende que não convém. Consegue entender? Quando a gente está olhando para Jesus, a gente sabe que, não vai edificar. Não vai trazer edificação para o meu irmão. Estou tendo que fazer escondido. Eu estou usando a minha liberdade, mas não posso expor essa liberdade, porque se eu mostrar essa liberdade para alguém, pode ser que essa pessoa até se desvie da fé. Então, por amor a Jesus, eu estou olhando para ele, eu vou amar o meu irmão e vou abrir mão de muita coisa aqui, só para facilitar o caminho para os outros. A Bíblia orienta que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Cuidado com a sua liberdade em Jesus. O que para você pode ser liberdade, para o outro pode ser tropeço. E ai de quem fizer um único pequenino tropeçar. Nessas condições, se estes caem, você cairá em seguida. Jesus não caiu e jamais cairá. Olhe para Jesus. E quando alguém que te abençoou tanto, sabia que tem muita gente que ganha pessoas para Jesus, e as pessoas ganhas para Jesus vão adiante, vão para o seminário, tornam pastores, e as pessoas seguem, e aquela que ganhou se desvia. Não é um ou dois ou três casos, são vários casos. Pessoas que já foram evangelistas, diáconos, pastores, grandes líderes de embaixadores do rei, já encontramos vários deles na rua. Porque por um único momento na vida, se enveredou pelo que não podia se enveredar. Caíram da graça, mas poderoso é o Senhor para os levantar. E nós precisamos orar por aqueles que tropeçam, por aqueles que caem, e não seguirmos essa direção. Em segundo lugar, a rendição não é a um estilo de vida, mas ao Espírito Santo. É Ele quem vai nos conduzir a toda a verdade. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu ando no Espírito Santo e vivo no Espírito Santo. Aí é uma nova vida. Aí é verdade. Aquilo que foi dito de Elias. Aquela mulher disse para Elias, e olha que Elias já havia feito um milagre extraordinário. Somente aquele já era, assim, fácil de identificar que ele era um homem de Deus. Mas olha a diferença. A palavra de Deus na sua boca é verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus na boca de alguns não é verdade. É só a palavra de Deus. E ela faz aquilo que lhe apraz. Mas Elias conseguia conjugar essas duas coisas. A palavra de Deus
na sua boca é verdade, se cumpre. Você fala e acontece. Quando Deus nos deu a sua palavra, era para a gente comer essa palavra. Se essa Bíblia fica fechada a semana toda na sua casa, nada diferente vai acontecer na sua vida. Mas se ela ficar aberta, e não é no Salmo 91 não, nem no Salmo 23, fica aquela página amarela, aí, não sei o que é isso. Salmo 91, tá lá, aí fica aquela página amarela. Escondi a tua palavra, é toda a palavra, toda, no meu coração, para o quê? Para não pecar contra ti, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu estiver olhando para a palavra, se ela estiver guiando a minha vida, com certeza absoluta, o Espírito Santo vai fazer obras extraordinárias por meio da minha e da sua vida. Deus quer que você se renda ao Espírito Santo. Vejam, Tiago 4, 4-8. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, rendam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos juntos agora? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Queridos, o sangue de Jesus, só paro de falar depois que todo mundo falar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado confessado. Confesse o teu pecado. Não é fazer aquela oração absurda, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que isso? Dá nome ao teu pecado. Teu olho, suas mãos, seus pés, seu celular, a rede social. Dá nome. O meu problema está aqui, e é isso aqui que eu estou confessando ao Senhor. Fale com o Senhor, não precisa vir aqui para o púlpito. Não, lá, fecha a porta do seu quarto. Senhor, o meu problema é esse aqui, me perdoa, Senhor. Pecado confessado é pecado perdoado. Aí sabe o que é que vem depois disso? Purificação. Ele nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Sabe como é a ação dele em nos purificar? São aquelas consequências que você vai ter que desenvolver e que vai te aprimorar para você não tropeçar de novo no mesmo lugar, não cair de novo. Deus vai usar pessoas, oportunidades. Os nossos erros hoje serão o nosso ministério amanhã. Por isso que temos que ser misericordiosos, ajudar os que tropeçam, dar a mão a quem cai, aquele que está em pé. Aquele que está em pé, cuide, vigie. Sabem por quê, queridos? Para cair, basta pensar que está em pé. Porque quando você pensa que está em pé, você critica, você zomba, você aponta o erro, você diz, não, aqui não é bagunça. Mas quando você tem misericórdia e compaixão, você alcança a misericórdia do Senhor. Deus quer que a gente se renda ao Espírito Santo e não aos nossos achismos. Purifiquem o coração.
Ele nos purifica de todo pecado. Mas o apelo de Tiago para nós é que nós busquemos esta purificação que já opera em nós. Consegue entender isso? Já é uma realidade na minha e na sua vida. A obra de Cristo foi completa. Conforme Ele nos deixou puros ou purificados, assim devemos nós andar em novidade de vida. E não é voltar a praticar as mesmas coisas como se não tivéssemos sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem se humilha diante de Deus alcança a sua aprovação, pois Deus o exalta. Render-se ao Espírito Santo conduzirá a sua vida para junto de Deus, e nenhuma moda atual vai alcançar seu coração. Coloque aí na tela para mim, Romanos 12, 1 e 2, um dos versos mais eloquentes do ponto de vista de transformação e de mudança que Deus quer que vivamos. Ele já te deu uma nova vida, você só não tomou posse disso. Paulo vai dizer com todas as letras a Timóteo: tome posse da sua salvação, efetue a sua salvação. Você é salvo, Timóteo. Você é salvo. Você é salva. Viva como salvo. Vejam o texto de Romanos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. É entrega total, irmãos. Esse corpo seu é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo, vamos juntos? Por causa de tudo que Ele fez por vocês, já fez. Ele já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez. A parte dele está completa. O que falta agora, pastor? É você agora falar assim: o que eu quero é isso mesmo. Eu quero esta nova vida. 100%. Não quero ficar tropeçando, caindo, levanto, tropeçando, caindo, levanto, tropeçando. Agora eu estou forte, agora eu estou caído, agora eu estou desanimado, agora eu não quero ir. O pastor Mário olhou para mim com cara feia. Não sabe que ele é feio mesmo. O outro... não vou mais lá não, cheguei lá na igreja, fulano passou por mim, não falou comigo. O outro não vem mais porque pisou no pé. O outro não vem mais porque tirou o solo dele. Queridos, que evangelho é esse? Que vida cristã baixa é essa? Que negócio esquisito é isso? Quando a gente olha para os mártires da Idade Média, do primeiro século, quando a gente olha essa turma estava se alegrando porque estava sendo crucificado. Estavam se alegrando quando apanhavam. Eles se alegravam. Sabem por quê? Deus estava julgando eles dignos de sofrerem afronta por causa do nome de Jesus. Hoje, porque o ar-condicionado não funcionou, esquentou muito. Nossa, nem deu para cultuar hoje. Tive que ficar abanando o tempo todo. Os cristãos da Indonésia estão sendo colocados de cabeça para baixo, dentro de fogueira. Queridos, olhando para a igreja do Brasil, nós estamos no céu, de tantas coisas que estão acontecendo aí fora, com os nossos irmãos. Volta o texto lá. Volta o texto lá. Vamos ler direto agora? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e, querido, santo é separado. Totalmente pronto, separado, completo. Vamos juntos? Do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Olha só, queridos, deixem que Deus, mas Ele não é todo poderoso, Ele não podia fazer assim? Não, você tem que se render.
É você que tem que buscar, é você que tem que pedir, é você que tem que bater, é você que tem que confessar, é você que tem que renunciar, é você que tem que negar-se. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que... Vocês sabem por que ele está falando modo de pensar? Porque o que você pensa é o que você faz. O que você pensa domina as suas atitudes. Por isso que, se pensarmos nas coisas de cima, nós vamos revelar o céu na terra. Por isso tem que olhar para Jesus. Vamos terminar ali? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quem quer aqui experimentar a boa, perfeita? Levanta a mão assim: pastor, eu quero. Rendição. Você quer descobrir o caminho que Deus tem para a sua vida? Você não precisa que ninguém leia a sua mão. Ninguém precisa ler a sua mão. E se você, preste atenção, é membro desta igreja e ainda seguia por horóscopo, fala Deus? Ou você acha que não tem crente que olha horóscopo? Hã? Tem, aqui não, nossa igreja não tem essas coisas, ninguém aqui. Deixa eu ver o que o meu horóscopo está dizendo. Aí, Ozorimar. Aí, como dizia o profeta, aí eu choro. O seu amanhã está com Cristo, guardado nele. Nenhum fio da sua cabeça cai. Ouviu, David? Nenhum. Sem que haja da parte de Deus uma autorização. Quem sabia disso? Então por que a gente tem tanto medo? Nenhuma folha cai, nenhuma, sem que haja consentimento de Deus. Sabe quem está no governo? Deus. Sabe quem governa? Deus. Tudo o que está acontecendo, tudo está escrito. Você quer saber o que vai acontecer com o país onde você está? Leia a Bíblia, que você vai ver com clareza por que é que nós estamos sendo conduzidos a esse estresse tão grande, a essa luta descomunal tão grande. E você vai dizer assim: mas por que isso está acontecendo? É bíblico, vai acontecer. A Bíblia não diz que vai se multiplicar a iniquidade? Vai ou não vai? O que é a multiplicação da iniquidade? Não é o mal imperar, não é a injustiça imperar. Por causa dessa multiplicação de injustiças, de mentiras e de uma série de coisas que o homem inventa, o amor de muitos vai? O amor de muitos, não de todos. Fique firme, o seu amor pela palavra, o seu amor por Jesus, por Deus, pelas pessoas, o seu amor não vai esfriar, não vai. Mas se ficarmos olhando só para a terra, a gente acaba caindo da graça, saindo da direção que Deus tem para nós. Em último lugar, a rendição não é opcional, mas uma qualidade daquele que pertence ao Pai. Você pertence? Pertence? Se você pertence, levanta aí, vamos ler esse último verso juntos. Levanta aí. Mesmo você que está muito cansado, o dia não foi fácil não. O dia não foi fácil. Na hora da oração ali, a Patrícia olhou para mim e falou assim: pastor, você está cansado, né? Eu falei assim: eu acho que eu estou. Mas Jesus nos renova. Jesus nos renova. Vamos ler juntos esse texto? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo
e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Se você pertence a esse Deus, se a sua vida está nas mãos dele, se você é membro vivo do céu, creiam nisso. A sua rendição é natural, porque você pertence, você está ligado a ele, a videira verdadeira. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque não é só estar nele, ele precisa estar em você. Pastor, como é que eu identifico que Jesus está em mim? Quando você está rendido, você está rente ao chão e Jesus está crescendo. Jesus está sendo elevado. Você está amando, perdoando, sendo misericordioso, bondoso. Você está sendo longânimo. Jesus está aparecendo e você está diminuindo. É assim que você mostra que Jesus está em você. E quando a gente entende isso, que o nosso Pai nos ama e que ninguém vai nos arrancar da mão dele. O poder dele é maior. Não há ninguém que tire. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que os homens rangiam os dentes contra ele. O rosto dele era um rosto de anjo. E quando finalmente começaram a apedrejá-lo, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado. Eu acho que Jesus fez assim para Estevão: vem Estevão. Eu te admiro, Estevão. Sabe o que Estevão falou? Não coloca essa culpa, esse erro que eles estão cometendo comigo, não coloca na conta deles não. Já estão perdoados. Já estão perdoados. Sabe o que é isso? É Cristo vivendo por meio da minha e da sua vida. Nós precisamos deixar que o céu venha de fato. A vontade do céu na terra se cumpra. E a vontade do céu para a terra se chama Jesus. Que nós vivamos Jesus e que possamos imitá-lo em tudo, fazendo assim a vontade do Pai e vendo os sinais de Deus se cumprindo nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho. Que Ele cresça e que eu diminua. Vamos dizer isso? Que Ele cresça e que eu diminua. Todos juntos. Senhor, nós sabemos que o que o Senhor deseja é que nos rendamos completamente ao Senhor. O Senhor deseja esta rendição, porque quando estamos rendidos aos teus pés, quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós abdicamos da nossa vontade, do nosso querer, das nossas paixões e inclinações, e nos submetemos a Ti, nos entregamos a Ti, então o Senhor vem e nos toma por completo, porque estamos totalmente rendidos a Ti. Ah, Senhor, que a Tua igreja descubra o prazer e o privilégio de se deixar viver esta nova vida, que já está disponível, já está dentro de você. Que a Tua palavra, Pai, fale mais e mais a cada coração, que não percamos a oportunidade de vivermos para a Tua glória, de celebrarmos o Teu nome e de manifestarmos a Tua glória diante dos homens. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.